nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, vamos continuar aqui as nossas considerações sobre os provérbios para adquirir a sabedoria do Espírito de Deus nosso Senhor. Segue o rei Salomão, movido pelo Espírito de Deus, dizendo: Meu filho, se receberes as minhas palavras, e tiveres os meus mandamentos escondidos dentro do teu coração, de sorte que o teu ouvido esteja atento à voz da sabedoria, inclina o teu coração para conhecer a prudência. Porque se tu invocares a sabedoria, e inclinares o teu coração para a prudência, se a buscares como o dinheiro, e procurares desenterrá-la como se faz com os tesouros, então compreenderás o temor do Senhor. Nós, homens modernos, dizemos que os tempos são muito difíceis, tudo é muito complicado, e é assim, vai ficar pior do que está. Infelizmente, esse é o andar da carruagem, da iniquidade. Mas os homens, todos nós temos um poder, é o poder da vontade. Quando nós queremos uma coisa, de fato, não de modo veleidoso, um querer determinado, nós conseguimos. Mesmo com as reais dificuldades do tempo. Conseguimos. Por isso, o bom Deus aqui está dizendo para o rei, por via do rei Salomão, que nós devemos, se invocares a sabedoria, inclinares o teu coração para a prudência, se a buscares como o dinheiro. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus. Mas os senhores aqui estamos em São Paulo, os senhores sabem que esse estado, e bom, outros, vamos falar do que nos toca, não para. Aquelas pessoas naquele metrô, 5h15 da manhã, enlatadas para enfrentar, começa por aí, o primeiro combate é sair vivo daquele calor humano, aquele constrangimento, aquele horror, certo? Mas é para um salário de um final do mês, para pagar suas dívidas e etc. Mas não é fácil fazer isso de segunda a sexta-feira. E não é uma semana, anos. Se buscares a sabedoria, inclinares o teu coração para a prudência, como fazemos para os bens temporais. Então não podemos falar porque não nos justificamos diante de Deus. É muito difícil. Porque as coisas humanas também são difíceis. Muito difíceis. Como um trabalho e perseverar nele. Que eu diga, como acabei de lhes dizer, o metrô de São Paulo, ida e volta. E quem não pega esse meio de transporte terá um senhor trânsito. 20 quilômetros se faz em 1h30 com muita sorte. E alguns dentro de um ônibus. Para quê? Um salário. Então, não podemos falar a virtude difícil. Sempre foi difícil. A santidade é muito difícil, sempre foi, desde que Adão comeu aquele fruto, tudo ficou difícil, inclusive os bens temporais. Mas o homem consegue, por quê? Porque ele quer. E diz aqui o bom Deus, se a buscares, fala da sabedoria, como dinheiro, e procurares desenterrá-la como se faz com os tesouros. Nós não temos mais aqueles baús que sabemos pelos filmes e histórias com um monte de moedas de ouro, mas podemos imaginar se alguém sabe em um terreno baldio que há um destes baús. Nós desenterraríamos com muita avidez. E não falo do espírito avaro, qualquer um.
Porque nos bens temporais tem o homem essa inclinação ávida de ir ao seu encontro. Pois então, nosso Senhor está dizendo então, se podemos fazer isso para os bens temporais, o modo com que fazemos deve ser o mesmo para a prudência e a sabedoria. Difícil é para ambos, mas quando se tem essa vontade, nós não medimos a dificuldade. Assim sendo, hoje o homem moderno, ele se transforma no homem medíocre, por quê? Porque ele não quer o que ele pode fazer. Ele não quer a virtude, ele não quer a santidade. E aí nós dizemos, como homens modernos, que nós não conseguimos porque é difícil. E isso é uma mentira. Nos sabotamos aí, dizendo que é difícil, por isso eu não consigo. Tem coisas difíceis que nós conseguimos. Então a dificuldade não é desculpa para ninguém. Nunca será. Aí diz aqui o bom Deus: então compreenderás o temor do Senhor e achará a ciência de Deus. Tiveram santos que tiveram aquela ciência infusa, um conhecimento sem o esforço de ler e entender, de ouvir e compreender. Mas muitos, inclusive o São Tomás de Aquino, hein, que tinha a cabeça maior do que o centro de São Paulo, inteligência, ele tinha que ler, tudo que ele lia retia na sua memória prodigiosíssima, mas na vida dele conta que tinha coisa que ele não entendia. E ele fazia duas coisas. Uma, um jejum. E a outra, na sua simplicidade e fé em Deus, ele enfiava a sua cabeça dentro do sacrário e aí tudo se resolvia. Pois então, não é fácil, inclusive, para aquelas almas que têm o intelecto aí sem os impedimentos dos pecados, sem os impedimentos dos vícios. E Santo Tomás teve uma vida ilibada. Mas da onde vem o conhecimento de Deus, nosso Senhor? E inclusive para essas almas também é difícil. Mas o porquê ele conseguia? Porque ele queria. E o mesmo santo vai dizer que para ser santo, é um conselho que ele dá a uma religiosa, creio que parente, inclusive sua. O primeiro elemento da santidade, ele vai dizer querer ser santo. Não é assim, olha, se flagele ao sangue, coma cinzas, vá ao deserto, não fale mais com ninguém, não olhe para os lados. Não, querer. Querer é o primeiro motor para conseguir. E é o que Deus está dizendo aqui. Da mesma forma que voltamos, buscamos os bens temporais e conseguimos, desenterraríamos um tesouro achado, e aí não haverá desculpa de músculos, de mulher ou criança, hein? Pode estar a 5 metros de profundidade, qualquer um de nós que aqui estamos desenterraríamos. É assim, hein? Por quê? Porque a vontade determinada dá um respaldo à fragilidade do momento. Um anciano, um velho também desenterraria sem nenhum problema, porque quer alcançar aquele tesouro que ele sabe que está ali baixo terra. E aqui o que vamos achar? A ciência de Deus. Conhecer as coisas é maravilhoso, falando das coisas dignas de conhecimento. Agora, ter o conhecimento que Deus tem do que ele fez é sublime. É diferente. Aqui nós vemos, por exemplo, muitos santos, mas um São Francisco de Assis, enxergar nas criaturas o que elas são do jeito que Deus as criou. Não é um duende, um gnomo de jardim, como pintaram de modo ridículo. Não. Dom de piedade de ver as coisas tais quais, como Deus as enxerga. O ser humano não é mazela, Deus vê a mazela, mas ali é a sua imagem e semelhança. Vê a bondade onde tem bondade, vê a maldade onde tem maldade, e saber transitar e venerar o venerável e abominar o abominável, hein? Com os critérios de Deus, esta
é a ciência de Deus. E segue o bom Deus dizendo: Ele reserva a salvação para os retos e protege os que caminham em simplicidade. Retos por quê? Voltamos aos primeiros versículos. Quem busca o seu salário não teme o seu trabalho. Quem busca os tesouros acha e desenterra. Por quê? Porque é reto. Obra em conformidade com o que ele está querendo. Isso é retidão. Em outras palavras, chama coerência. Creio e obro em conformidade com a minha fé. E Deus nosso Senhor vai dizer o quê? Que ele reserva a salvação para estes. Da mesma forma que os bens temporais são exitosos para aqueles que os buscam com eficiência, a salvação vai ser obtida para aqueles que buscam o caminho da salvação com esta vontade determinada, apontando o alvo, que é a eternidade. E diz aqui o bom Deus, e ele reserva a salvação para os retos e protege os que caminham em simplicidade. Por causa da retidão. Essa simplicidade voltamos a São Tomás, é fazer o seu jejum, Senhor, eu não entendo, eu preciso entender. E enfiar a cabeça dentro do seu sacrário. Simplicidade, hein? Vocês imaginem, ele era um professor, hein? Em alta consideração, e ver os seus alunos vendo isso, olha, mas que coisa, que pietismo do Frei Tomás enfiar sua cabeça no sacrário. Não, ele sabe que quem está dentro do sacrário é Deus, que criou tudo e pode explicar tudo. Quem sabe mais do que Deus? Ninguém. Simplicidade. Simplicidade é o que nosso Senhor mandou sermos, simples como as pombas. E esta simplicidade faz com que a nossa alma atraia os favores de Deus nosso Senhor. Em definitiva, sabedoria. Segue o bom Deus. Então conhecerás a justiça e a retidão, a equidade e todos os bons caminhos. Se a sabedoria entrar no teu coração e a ciência agradar a tua alma, a reflexão te guardará e a prudência te conservará. Com esses 3 versículos, estimadas almas, o pecado não entrará a nossa alma. Nunca. Com esses 3 versículos, nós temos aqui blindada a nossa alma para que o inimigo bate, mas não entra, não tem lugar. Porque todos os nossos pecados, sejam eles quais forem, eles têm algo de imprudência. Nós vamos ali, o tentador, que interessante, é prazeroso, convém, gostei, aceitei. Isso que, simplificando o circuito do pecado, é mais ou menos isso para todos nós. Agora, a alma prudente, o conhecimento de Deus, sabe que o pecado nunca fará bem. O mal sempre fará mal. E por que eu vou fazer o mal se ele me faz mal? Prudência. E a simplicidade. Porque é evidente essas coisas. Elas são evidentes. E nós não percebemos. Por quê? Pela complexidade que o pecado gerou em nós. É assim, estimadas almas, em todos nós, este é o diagnóstico. Complexidade, pecadores. Simples, santos. E a prudência te conservará, a fim de seres livres do caminho mau e do homem que fala coisas perversas, dos que abandonam o caminho reto e andam por caminhos tenebrosos, que se alegram por terem feito mal e fazem gala da sua maldade, cujos caminhos são corrompidos e cujos passos são infames, a fim de seres livre da mulher alheia ou dissoluta, da estranha que usa de palavras lúbricas, que abandona o esposo e guia da sua juventude e que se esquece da aliança do seu Deus. A sua casa declina para a morte e as suas veredas para os infernos. Todos os que têm trato com ela não voltarão atrás. Então aqui vem o que? A sedução. Também a mesma coisa. Como que caímos no laço da sedução de qualquer coisa contra o 6º e 9º mandamento?
pela complexidade do tentador e nos deixamos seduzir pela complexidade. Agora, na simplicidade da castidade, simples, isso é abominável aos olhos de Deus, não farei. O próprio São Tomás, voltamos, hein? Insistência em São Tomás, que o padre fala pouco dele, mas vamos aí. Quando ele decidiu ser dominicano, como os dominicanos eram e são chamados mendicantes e recém-fundados, eram tratados com certo desdém junto com os franciscanos, pelos beneditinos, que era a alta sociedade religiosa na Idade Média. Então era gente estranha, mendicantes. São Tomás era de uma família nobilíssima e quis ser um dominicano. Podia ser um monge beneditino, por favor. Então, sua família o prendeu e, para tirar da sua cabeça isso de ser dominicano, colocou uma mulher dissoluta lá dentro, para o fazer pecar. E na simplicidade, que não é ingenuidade, hein? O que o santo fez? Da lareira, que tinha lá uma madeira mal queimada, incandescente, ele ameaçou a pecadora, ela fugiu, e aí veio um anjo de Deus e o blindou na castidade. Simples. Seguramente a mulher era muito bela, sensual, e o São Tomás não olhou nenhuma coisa e nem outra. Olhou sua alma, o seu Deus, o inferno, e vamos acabar com isso agora. Simples. Fogo, podia ser preso se tivesse queimado a infeliz. Isso ia começar o que ia terminar no inferno sem fim. O fogo da concupiscência é assim. Mas ele resolveu. Simples. Então, estimadas almas, celebramos o Natal de Nosso Senhor e o que nós vemos no presépio? A simplicidade de Deus. Nós vemos a sabedoria encarnada e aonde ela repousa? Na simplicidade. O menino, seus pais não encontraram estalagem na cidade por causa do censo, está ali numa gruta, que também era estalagem, palhas, um pano o envolve. Deus, numa gruta fria, porque lá é inverno, hein? Não é este calor nosso aqui onde estamos. Mas a simplicidade de Deus feito homem, e só vai enxergar Deus feito homem quem for simples. Quem enxergou? Nossa Senhora. Simplíssima. Por quê? Prudente e sábia. Transitamos baixo as mesmas virtudes. O Senhor São José enxerga no menino seu Deus, casto e prudente. Os senhores veem como na casa de Nazaré, prudência, sabedoria, castidade e simplicidade reluzem como o sol ao meio-dia. E quem pôde enganar essa casa? Ninguém, nunca. E o mal não tem ali nem como enxergar, porque diante do resplendor dessas virtudes do próprio Deus que ali está, o diabo não encontra nada dele e nem como oferecer algo. Passarão 30 anos e o diabo vai olhar para o Redentor e vai ver que ele não é igual aos demais homens, porque os demais homens caem nas seduções do diabo por falta de simplicidade, por falta de prudência, de sabedoria. E quando o infeliz espírito for tentar Nosso Senhor vai obrar com total simplicidade. São Tomás, voltamos ao mesmo santo, insistimos em sua pessoa, vai dizer que o bom Jesus foi transportado pelos lugares, deserto, pináculo do templo, pela virtude do infeliz espírito. Deus, na sua onipotência e na sua simplicidade. Nosso Senhor podia ter mandado o diabo para o quinto dos infernos, hein? Falando, ó, eu sou Deus, você sabe muito bem o que isso quer dizer, e vai para o... Não. Ele não mostrou a sua glória antes do tempo. Não era a hora.
O cronograma do Pai eterno tinha que ser cumprido e não era hora. Nosso Senhor, como um filho obediente a seu Pai, fez tudo com a simplicidade dos decretos do Altíssimo. E aí ele vence o diabo, porque o diabo quer grito, conturbação, euforia, e na simplicidade, no silêncio, ele não encontra lugar. Prudência, sabedoria, para ser assim, guardar o silêncio que o bom Jesus nos ensina. Então, estimadas almas, vamos ao presépio. Sim, e o que nós podemos oferecer a nosso Senhor? O desejo, a vontade. Porque se a nossa vontade não estiver aos pés do bom Jesus, amanhã seremos Judas. Sexta-feira Santa se aproxima. Este ano será mais cedo, né? O ano que vem, março. E é exatamente a história de todos os que traíram a Deus e estão no inferno. Conheceram a Deus, inteligência, mas não amaram a Deus. Vontade longe de Deus. E o próprio Deus se queixa, não, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A importância de entregar nossa vontade a Deus e converter de fato um desejo eficaz o céu. Quero o céu, quero o céu. Então eu amo todos os caminhos que me levam ao céu. Virtude amada, pecado odiado. Quero nosso Senhor. Sim, o que o bom Jesus disse? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Amo a minha cruz, porque ela é necessária para estar com o bom Jesus. Não tem queixas, não é porque eu nasci no século XXI, a igreja em crise, nada dessas estupidezes, hein? Não tem queixas. Lugar nenhum a queixa. Amo a minha cruz e vou de trás do bom Jesus. Não tem desculpas. Quando a nossa vontade está posta ali em Deus, nós com Ele tudo podemos. E o que, concluindo, o próprio São Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me conforta. Por quê? Porque desde que Deus o derrubou do cavalo, o coração de São Paulo estava posto, ficou e permaneceu e permanece em nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguições, difamações, calúnias, o inferno que os hebreus fizeram, quem poderá me separar do amor de Deus? Disse São Paulo. A morte, espada, nudez, perseguição, nada. Ninguém. Porque colocou sua vontade em Deus. É o que nosso Senhor espera de nós. Se não, repito e concluo, seremos Judas. Que Deus nos livre. Este infeliz ouviu nosso Senhor, batizou em nome de nosso Senhor, presenciou os milagres de nosso Senhor, mas o seu coração nunca foi de nosso Senhor. Por isso ele virou um traidor. Podemos dizer isso de Lutero, de Nestório, de Calvino e de todos aqueles apóstolos heresiarcas e de todos que estão no inferno e todos que ali estarão, porque o seu coração não permaneceu ou nunca foi, sua vontade nunca esteve apontando o bem, que é o objeto próprio da vontade. O bem, por essência, Deus. Quando é apontado, ela consegue, com a graça de Deus e da nossa parte, esta reta intenção de ser somente do bom Jesus. Que nosso Senhor nos conceda essa graça por intercessão da sua Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.